21 de junho, início do inverno e Dia Nacional do Combate à Asma. Com a troca das estações e as mudanças climáticas, muitas pessoas apresentam complicações no trato respiratório. A asma é uma inflamação que ocorre nas vias aéreas ou nos brônquios. O diagnóstico é estabelecido por avaliação médica através do relato do paciente, do exame físico, além de exames de função pulmonar. A gravidade da asma ela é muito variável, havendo casos leves até muito graves que podem causar inclusive a morte do paciente. Diversos fatores desencadeiam a asma. E a respeito disso, Alexandre Appel entrevistou o Dr. Paulo, que é o coordenador do Instituto de Pesquisa Hospitalar do Moinhos de Vento, um dos mais conceituados pneumologistas pediátricos do país. Momento Saúde, no Consumidor RS, um oferecimento do Hospital Moinhos de Vento, redefinindo o impossível. Vamos conversar com o coordenador institucional de pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, o doutor professor Paulo Pitres, ele que é pneumologista pediátrico. Nós recebemos uma matéria da assessoria do Moinhos, está no portal do Consumidor RS, que me alarmou. Dia 21 de junho, agora passado, foi o início do inverno, e o Dia Nacional de Combate à Asma. Por que foi criado esse dia e quantos casos de asma existem no mundo, no Brasil? E eu vou mais adiante. Tem tratamento? Tem cura para a asma? Tem como prevenir a asma? É com o senhor, doutor Pitres. Importantes e excelentes perguntas. Respondendo à primeira, os dias de combate à asma mundial brasileiros, que nós temos todos os anos, né, tem como objetivo alertar a população do problema da doença. Né. Então, vamos para alguns números. A asma, então, é uma doença crônica que acomete a maioria das populações do mundo ao redor de 10% da população adulta. Chega a 10%. 10%. E na população de crianças e adolescentes, de 15% a 20%. Mas é muito elevado. Muito elevado. Então, assim, números das capitais brasileiras estão ao redor de quase 20%. Qual das capitais tem mais asma? São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, todas, né, sul e sudeste. Né, as capitais mais frias, úmidas. Mais frias, mas, por exemplo, Salvador, que é no Nordeste, também tem uma prevalência muito alta. Uma doença crônica, como você disse, uma doença tratável. Um número bastante preocupante e assustador, um problema de saúde pública no país. São dados do governo brasileiro, do DataSUS. Morrem no Brasil ao redor de 7 pacientes com asma por dia. Mas é muito elevado. Então, nós estamos falando de uma doença... Morre como? Crônica. Morrem de crise de asma. Falta de ar? Falta de ar, crise de asma, às vezes morrem em casa. Sufocada a pessoa? Sufocada. E aqueles que não morrem, muitos têm uma doença grave ou moderada, tem um grande comprometimento da qualidade de vida. Falta de ar, como tu referisse, em menor intensidade, não que vão morrer. Vai tomar banho, sai do banho cansado. Exatamente. Vai praticar um exercício, gosta de jogar uma bola e tem falta de ar, tem que parar de jogar. Não consegue respirar. Adulto, não consegue respirar. Se acorda de noite, tossindo, com falta de ar, pega a bombinha, usa a bombinha. Então, assim, é uma doença que compromete muito a qualidade de vida. E um outro número também que preocupa em termos de saúde pública e governo, e médicos e sociedades médicas, é que a grande maioria dos pacientes com asma tem a sua doença não controlada. Eu faço uma comparação com outras doenças crônicas, como hipertensão arterial, pressão alta e diabetes. Né? As pessoas são muito mais assustadas com essa doença. Buscam atendimento, não esquecem de tomar o comprimido para controlar a pressão. Na asma, o paciente adulto ou o pai com seus filhos se acostuma com a doença. Ele é assim. São mais relapsos? Dá para mais ou menos dizer isso. A gente chama assim, na Nigéria, são meio negligentes com a doença. Né? Eu tenho colegas, amigos, médicos que sofrem da doença e eu digo, cara, vai tratar a tua asma. Tu tem nada. Pois é, tu sabe que tá, o médico fui uma vez. A pessoa se acostuma um pouco com a doença. É uma negação. Uma negação. Tem também um aspecto no Brasil cultural assim do medo do tratamento para asma.
lá de décadas atrás, quando surgiu a bombinha, né? A bombinha vicia, faz mal para o coração. Então isso é muito forte. Então, Muita gente diz que faz mal para o coração. muita gente. Faz mal? Não. Nenhum mal para o coração. Primeira dica do doutor Paulo Pitres. Bombinha para asma não faz mal ao coração. E não vicia. E não vicia. De onde é que surgiu o viciar? Quando surgiu a primeira bombinha, que era um broncodilatador, só tinha esse tratamento. E os pacientes com asma muito grave, mal, com falta de ar, estavam sempre usando a bombinha. Quem olhava de fora dizia assim, olha lá, o cara está viciado na bombinha. Não era viciado, porque naquela época não tinha tratamento preventivo, controlador, que é o medicamento que o paciente usa todos os dias para controlar, que nem diabetes, que nem pressão alta. Então ele estava usando a medicação que a gente chama de resgate broncodilatadora para crise, que era só o que tinha naquela época. E isso ficou enraizado, né, nas pessoas. Quase que 100% dos meus pacientes, a primeira consulta no consultório, e para todos, pneumologistas e pediatras, vão perguntar se o tratamento vicia ou faz mal para o coração. E o medicamento hoje? Existe medicamento mais moderno? Existe medicamento mais eficiente do que esses broncodilatadores? Felizmente, muitos. Né? Nós começamos, então, com os broncodilatadores para crise há décadas atrás, depois vieram os preventivos. Então, se entendeu que a asma era uma doença crônica, então começou a se dar um medicamento que o paciente tem que usar todos os dias para não ter falta de ar ao exercício, não acordar de noite, não ter crise. Né? E isso controla, esse medicamento preventivo, ele controla a doença do paciente de 60%, 70%, 80% dos pacientes, que tem uma asma leve a moderada. Nós temos 10% a 20% que é uma asma bem grave. Mais séria. Mais séria, que não responde ao tratamento esse clássico, padrão. E aí sim, então nos últimos 5, 10 anos surgiram vários outros medicamentos. Né? Alguns inalados, outros de maior alto custo, são os imunobiológicos, são medicamentos injetáveis, que aí a gente começa a realmente conseguir tratar mais de 95% dos asmáticos, inclusive os graves, que vão ter um controle total da doença. Mas isso é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. O grande desafio, e que é o que a gente fala nos fóruns científicos, não científicos e nos dias de combate à asma, né, é mostrar para o paciente que, primeiro, ele pode ter uma vida normal, um asmático, né, que ele não tem que aceitar, não pode aceitar ter falta de ar. Né, isso é uma coisa muito enraizada, muito forte. Buscar atendimento, buscar tratamento, né, porque tem tratamento. E não faz mal, e o paciente não corre nenhum risco. Já ouvi queixa assim, não consigo caminhar, não posso fazer exercício, não tenho vida sexual, tudo por causa da asma. É isso aí. Então, isso é uma... E aí tu vai perguntar, mas procurar esse atendimento? Eu consultei uma vez com um pneumologista, ele me deu um tratamento, mas eu usei um pouco, melhorei, mas eu parei, porque, sabe, ficar usando um medicamento todo o tempo. Então, são coisas que... É um grande desafio. Né? Quem tem asma tem que usar medicamento de uso contínuo. Que nem diabetes, que nem pressão alta. Que nem quem teve um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral, que vai precisar usar medicamentos após para... Anticoagulante. Anticoagulante. Vai usar todos os dias, o cara não esquece. Né? Na asma, as pessoas param de usar. Ou não querem usar, ou têm medo. Então, para mim, que trabalho com asma, particularmente em criança, né, e principalmente asma grave, né, sempre é uma grande oportunidade em veículos de comunicação a gente poder estar passando essa mensagem. E a gente vai ficando meio velho, né, Alexandre? E a gente vai se dando conta que a única forma da gente fazer com que as pessoas entendam isso é uma coisa que a gente chama de educação continuada. Né? Seja em campanhas, seja em dias de combate, seja sociedades médicas e veículos de comunicação. Felizmente a gente tem conseguido isso. Né? Teve agora um fórum do Estadão, em São Paulo, né, que abordou esse tema. Né? Saiu um encarte no fim de semana sobre... Eu vi que o doutor esteve lá, né? Eu participei lá, né, representando mais essa parte da pneumologia pediátrica, né, da asma em crianças e adolescentes. Então, eu acho que essa talvez seja uma das maiores forças, assim, em termos de educação, são os veículos de comunicação, né, em todas as doenças. Né, mas a asma é uma doença muito importante do ponto de vista que a gente chama epidemiológico e de saúde pública, no Brasil e no mundo. Bem, essa matéria está no nosso portal do Consumidor RS. 21 de junho, início do inverno e Dia Nacional de Combate à Asma. Você pode entrar ali para conferir. Com a troca das estações e as mudanças climáticas, muitas pessoas apresentam complicações no trato respiratório. Mas o doutor Paulo Pitres está sendo muito claro, muito didático conosco. Né? É possível ter um tratamento permanente que minimize, de forma muito objetiva, de forma muito eficiente, as crises de asma. Porque o problema é ter crise de asma. Dr. Paulo Pitres, que é o coordenador institucional de pesquisa no Hospital Moinhos de Vento.
Muitos projetos importantes? Muitos projetos importantes, felizmente. Uma fase muito bonita do Hospital Moinhos de Vento de construção dessa nova área de atuação, né? Pesquisa. É um hospital de excelência em assistência, partindo aí nos últimos anos para esse novo desafio que é a atuação em pesquisa e educação, né? Então, eu junto com a superintendência estou à frente aí desse desafio, né, de realmente fazer com que o Hospital Moinhos de Vento produza conhecimento novo e relevante, né, em pesquisa para saúde, né? Tá aí. Esse é o professor Dr. Paulo Pitres, ele que militou na PUC, foi professor na PUC durante muitos anos, também professor no Instituto de Pesquisas Biomédicas, ele que tem uma vasta carreira aí, hoje prestando seu serviço no Hospital Moinhos de Vento, contribuindo para a saúde da população, né? Realmente é um desafio na vida de vocês, né? Poder sempre ofertar um tratamento eficiente, rápido, que alivie o sofrimento das pessoas, né? Só me preocupa hoje, doutor Paulo Pitres, o preço dos medicamentos. Eu ando numa batalha com o vice-presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Precisamos reduzir a carga tributária, já falei com o ministro Onyx Lorenzoni. A carga tributária dos remédios é muito elevada. Cidadão que necessita de medicamentos de uso contínuo tem uma dificuldade imensa de comprar todo mês, chega na farmácia, vê preço, vai embora, amanhã eu volto. Quer dizer, fica escolhendo o que vai utilizar. Essa situação financeira do nosso país é que me preocupa muito, mas tem que saudar o trabalho de vocês. O doutor Pitres, parabéns, parabéns, e parabéns ao Moinhos de Vento, que está com uma personalidade, meu amigo no Facebook. Uma última mensagem importante também da asma, né? Um dos grandes vilões que a gente comenta, e é a questão do inverno, são os vírus respiratórios. É o que causa realmente as crises mais fortes, né? Cigarro, né? Que tabagismo, o asmático deve realmente ficar afastado do cigarro. E a parte alérgica, assim, de controle ambiental é importante também, que a maioria das asmas são de origem alérgica, né? Então, o cuidado com o ambiente, desde poeira e cheiros fortes, produtos de limpeza, um certo cuidado em relação a isso. Produtos derivados de petróleo? Óleo de móveis, essas coisas? Exatamente. Todos os produtos de limpeza, fumaça, né? A própria lareira, que a fumaça sai para fora. Lareira que funciona bem não tem maior problema. Mas, são agressores importantes da asma, né? Muito bem. Eu acho que é isso. Então, uma frase que eu uso muito para os pacientes. Tolerância zero para sintomas. Nós temos que buscar o controle da doença, não temos que aceitar sofrer de uma doença crônica que faz o paciente ter uma qualidade de vida bastante comprometida na maioria das vezes, né? Muito bem, estamos concluindo a nossa entrevista com o professor Dr. Paulo Pitres, coordenador institucional de pesquisa no Hospital Moinhos de Vento. Ele que é pneumologista pediátrico, tem um largo trabalho aí na sua carreira. Cumprimentar o Hospital Moinhos de Vento, ao professor, sucesso nas pesquisas, nos tratamentos. Assunto de saúde para o consumidor RS, um oferecimento do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, redefinindo o impossível. Para o consumidor RS, direto aqui da clínica do professor Paulo Pitres, Alexandre Appel.